que eu falo antes da gente começar? Já deixa aqui seu like. Eita! Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Matheus Bortolã e no vídeo de hoje a gente vai ver um pouco sobre a definição da derivada e alguns exemplos. Se você não viu o vídeo sobre o problema da reta tangente, que é uma das motivações da definição de derivada, vou deixar o card aqui em cima, é só você clicar e assistir para entender um pouco de por que a gente vai definir a derivada dessa maneira. Antes da gente começar o vídeo, já deixa aqui seu like, se inscreve no canal, comenta aqui qualquer outro problema que você tenha com o cálculo e compartilhe esse vídeo com seus amigos, tudo bem? Então vamos lá. A gente vai começar fazendo a definição da derivada e, como eu falei, a gente vai fazer alguns exemplos. Então, para começar, a gente vai pegar uma função f, certo? Real. Então, ela tem lá o seu domínio, df. O domínio da f eu vou denotar por esse df. É um subconjunto dos reais chegando nos reais. Um ponto x0 aqui no domínio da f, e a gente vai assumir que esse ponto x0 do domínio tem um intervalo em torno dele, onde esse intervalo inteiro está contido no domínio da f. Porque a gente vai precisar usar um limite nesse ponto, então a gente precisa que essa situação se verifique. Mais para frente a gente pode ver que nem sempre a gente precisa pedir tudo isso, a gente pode pedir menos, mas por enquanto a gente vai se preocupar em situações como essa. Então a gente vai dizer o seguinte, a gente vai dizer que a f ela é diferenciável em x0 se o limite de x tendendo a x0 de f de x menos f de x0 sobre x menos x0 existe. Certo? O nome diferenciável pode também ser encontrado como derivável. Certo? Então, ou derivável ou diferenciável em x0. Então, essa é a definição. Quer saber se uma função é diferenciável num ponto x0? Só calcular esse limite de x tendendo a x0 de f de x menos f de x0 sobre x menos x0 e ver se ele existe. Se ele existe, a função é diferenciável. Se ele não existe, a função não é diferenciável naquele ponto. No caso, quando ela é, então, se a f é diferenciável no x0, então esse limite existe, a gente denota por f' de x0, símbolo para denotar, por esse limite, ou seja, o valor desse limite que existe, a gente chama ele de f' de x0 e para esse número aqui, a gente chama ele de derivada de f em x0, certo? Então, basicamente é isso. A f é diferenciável no x0 se esse limite existe, e quando ele existe, a gente diz que esse limite é f' de x0, que é a derivada da f em x0. Para quem viu o vídeo de reta tangente, viu que esse limite é exatamente a inclinação da reta que é tangente ao gráfico da f no ponto x0, f de x0, certo? Aí a gente faz mais algumas, a gente faz umas definições que são basicamente nomes que facilitam depois na hora da gente conseguir conversar sobre funções diferenciáveis. Então o primeiro é que se eu tiver um conjunto aqui dentro do domínio e f ela é diferenciável em todos os pontos de A gente diz
que a f é diferenciável em A. Então, bem fácil, né? Então, se a f ela é diferenciável em todos os pontos de um determinado conjunto, a gente diz que a f é diferenciável naquele conjunto. E quando esse conjunto é todo o domínio, então, se f é diferenciável em df, ou seja, se a f é diferenciável em todos os pontos do seu domínio, a gente diz simplesmente que a f é diferenciável. Então é um nome para um pouco de preguiça, né? A gente não quer falar que ela é diferenciável em todos os pontos do seu domínio, a gente diz só f é diferenciável, significando que ela é diferenciável em todos os pontos do seu domínio. Certo? Então essas são as nomenclaturas. Uma coisa interessante é o que define a diferenciabilidade de uma função é esse limite. Então a gente tem limite de x tendendo a x0 de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. E nesse limite, a gente vai aplicar uma mudança de variável. Qual é? Eu vou chamar de h o x menos x0. Ou seja, quando o x vai para x0, o nosso h vai para 0. E o x nada mais é do que, passa para lá, né? x0 mais h. Então, esse limite, reescrito agora na variável h, fica com h indo para 0, dá f, o nosso x é x0 mais h, menos o f de x0, continua sendo f de x0, e x menos x0 é o que a gente chamou de h, certo? Isso para dizer só o seguinte, eu posso calcular a derivada de uma função f num ponto x0, tanto por esse primeiro limite, quanto por esse segundo limite. Os dois vão te dar exatamente o mesmo resultado. Mas então por que eu estou falando desses dois limites? Olha, porque dependendo do exemplo, pode ser que seja mais fácil você calcular usando o primeiro limite e pode ser que seja mais fácil você calcular usando o segundo limite. Ah, mas como é que eu vou saber? Prática. Então você vai fazendo cada vez mais derivadas e vai vendo quando que facilita para você usar o primeiro limite e quando facilita usar o segundo, certo? Mas a gente tem essas duas opções para calcular se a gente quiser. Então, lembrando o que a gente viu, a f é diferenciável em x0 se esse limite existe. Quando ele existe, a gente chama ele de f' de x0, que é a derivada da f no ponto x0. A f é diferenciável num conjunto A se ela é diferenciável em todos os pontos desse conjunto. E ela é diferenciável se ela é diferenciável em todos os pontos do seu domínio, certo? Ótimo. Então, agora a gente vai ver o primeiro exemplo, que é determinar se essa função f aqui, dada por 2x² mais 3 para x menor ou igual a 1 e 4x mais 1 para x maior que 1, é diferenciável no x0 igual a 1. Então, o que a gente precisa saber? Se o limite de x tendendo a 1, de f de x menos f de 1 sobre x menos 1, existe. Só que como essa função está definida de maneiras diferentes para x à esquerda do 1 e à direita do 1, nós vamos precisar usar os limites laterais. Então, a gente vai calcular o seguinte. Então, vamos calcular primeiro o limite de x tendendo a 1 pela esquerda de f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Isso aqui fica o limite de x tendendo a 1 pela esquerda. 1 pela esquerda é para x menor do que 1, a minha função é 2x² mais 3. Menos o f de 1. O 1 está aqui, né? Então, a f de 1 é calculado usando essa regra.
Então, quando x é 1, isso fica 1 ao quadrado 1, 2 mais 3, 5, sobre x menos 1. Então, isso aqui fica o limite de x tendendo a 1. Pela esquerda, aqui fica menos 2, eu vou tirar um 2 em evidência, então ficou 2x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Esse x ao quadrado menos 1 eu escrevo como x menos 1, x mais 1. Esse x menos 1 cancela com esse aqui de baixo. Quando x tende a 1, esse termo aqui vai para 2, vezes esse 2 que está aqui multiplicando. Isso aqui dá 4. E o limite de x tendendo a 1 pela direita agora, de f de x menos f de 1 sobre x menos 1, ficou o limite de x tendendo a 1 pela direita. Agora, a regra da f, quando x é maior do que 1, é 4x mais 1, menos f de 1 continua aqui, sendo calculado com essa expressão, que é o 5 que a gente viu, sobre x menos 1. Aqui ficou o limite de x tendendo a 1. Aqui fica 1 menos 5 menos 4, posso tirar um 4 em evidência, x menos 1 sobre x menos 1. Esse x menos 1 cancela com esse, ficou o limite de x tendendo a 1 pela direita aqui de 4, que isso é 4, certo? Então, os dois limites laterais deram iguais e, portanto, o limite de x tendendo a 1 de f de x menos f de 1 sobre x menos 1 é 4, certo? Assim, a f ela é diferenciável em x0 igual a 1 e o f' de 1 é o limite de x tendendo a 1 de f de x menos f de 1 sobre x menos 1, que a gente acabou de calcular, é 4. Com isso, a gente termina esse primeiro exemplo e a gente vê que é bem simples, né? É só calcular esse limite de f de x menos f de x0 sobre x menos x0 e ver se ele existe ou não. Quando ele existe, o valor dele é o que a gente chama de derivada da função no ponto x0, que nesse caso é o 1. Com isso, a gente passa para o segundo exemplo. Nosso segundo exemplo é verificar que essa função é diferenciável. Ou seja, ela é diferenciável em todos os pontos do seu domínio, que nesse caso é o conjunto de todos os números reais. E além disso, dizer quem é f' de x0 para cada x0 real. Então vamos lá. Para esse aqui não tem escapatória. A gente precisa calcular esse limite com essa função f e um ponto x0 qualquer. Então a gente vai calcular o limite de x tendendo a x0 de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Então a gente fica com o limite x tendendo a x0. Aqui eu fico com 7x ao cubo menos no x0 7x0 ao cubo sobre x menos x0. Esse 7 eu tiro em evidência, eu fico com o limite de x tendendo a x0 de 7x ao cubo menos x0 ao cubo sobre x menos x0. X ao cubo menos x0, a gente vai usar uma fatoração aqui, que é x menos x0, que multiplica x ao quadrado, mais x0, mais x0 ao quadrado. Esse termo x menos x0 que aparece cancela com o do denominador e sobrou só 7 vezes esse termo aqui. Quando o x vai para x0, esse aqui vai para x0 ao quadrado, x vai para x0, que multiplicado por x0 dá x0 ao quadrado, e esse já está parado, é x0 ao quadrado, então dá 3x0 ao quadrado, que multiplicado por esse 7, então a gente ficou com 21x0 ao quadrado.
Assim, esse limite existe, portanto, a f ela é diferenciável, porque esse limite existe para qualquer que seja o x0 real, e f' de x0 é 21x0² para qualquer x0 real, certo? Para a gente ver um exemplo de usabilidade de ou um desses limites aqui ou o outro, vamos voltar nesse caso aqui, que é esse aqui que a gente parou, e vamos tentar fazer usando o outro limite. Então aqui é só resolvendo outra solução aqui. Vou fazer até com cor azul para a gente ver que é resolvendo com o outro limite. Aqui a gente vai calcular o limite de h tendendo a zero de f de x0 mais h menos f de x0 sobre h. Lembrando que é o mesmo limite que a gente já viu, só com uma mudança de variável. Então, aqui nesse caso, a gente vai ficar com o limite de h tendendo a zero. x0 mais h é 7x0 mais h ao cubo, menos 7x0 ao cubo sobre h. Certo? E aqui agora, se no limite anterior a gente usou fatoração, aqui a gente só expande esse termo. Isso aqui fica limite de h tendendo a zero. Aqui fica 7x0 ao cubo mais 3x0² h mais 3x0h ao quadrado mais h ao cubo menos 7x0 ao cubo, tudo isso dividido por h. Esse 7x0 ao cubo com esse menos 7x0 ao cubo desaparece, então esse cancela com esse aqui. E o que sobrou foi o limite de h tendendo a zero. Aqui ficou 21x0 ao quadrado h mais 21x0h ao cubo mais 7h ao cubo. H ao cubo não, desculpem, aqui, pessoal, é h ao quadrado. Certo? E aqui h ao quadrado. Certo? A expansão desse termo é x0 ao cubo mais 3x0 ao quadrado h mais 3x0h ao quadrado mais h ao cubo, que é 1 quadrado. E isso dividido por h. Um h se cancela em tudo, então esse cancela com esse aqui e aqui sobra 1 quadrado. Então eu fiquei com o limite de h tendendo a zero de 21x0 ao quadrado mais 21x0h mais 7h ao quadrado. Quando h tende a zero, esse termo vai para zero, esse termo vai para zero, esse aqui está parado e sobrou 21x0 ao quadrado. E a conclusão é exatamente a mesma. A função é diferenciável, porque esse limite existe para todo ponto x0 real, e a derivada da função f no ponto x0 é o 21x0 ao quadrado. Só quis mostrar o cálculo por esses dois limites diferentes, para vocês verem que num limite a gente usou a fatoração e no outro a gente usou a expansão binomial. Qual deles é mais simples? Depende de qual operação dessas duas você acha mais simples. Você acha mais fácil fatorar ou você acha mais fácil expandir? Não faz muita diferença em termos de dificuldade geral de cálculo. Em cada passagem pode ter uma dificuldade diferente. Certo? Então, com isso, a gente resolve esse exemplo e a gente parte para o último exemplo desse vídeo, que é verificar que a função f de x igual a módulo de x não é diferenciável em x igual a zero. Certo? E como a função módulo ela é definida
diferente para x maior ou igual a zero e para x menor que zero, nós também vamos ter que usar limites laterais. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai calcular o seguinte, calculamos o limite de x tendendo a zero pela esquerda de f de x menos f de zero sobre x menos zero, que é x aqui, né? Lembra, nosso x0 agora é zero. Então, nós ficamos com isso. Então, a gente ficou com o limite de x tendendo a zero pela esquerda. Lembra? A f é módulo. Módulo para x negativo é menos x. O f de zero, que é o módulo de zero, é zero. Então, fica isso aqui, menos x sobre x. Os x se cancelam. Então, isso, na verdade, é o limite de menos 1. Quando x tende a zero pela esquerda, isso é menos 1. E quando a gente faz o cálculo pela direita, o limite de x tendendo a zero pela direita, f de x menos f de zero, x menos zero, então é x, então eu fico com o limite de x tendendo a zero pela direita. Agora aqui, quando x é positivo, o módulo de x é x. Menos o f de zero, que é zero, dividido por x, então isso aqui é 1, então esse limite é 1. Portanto, como os limites laterais são diferentes, o limite de x tendendo a zero de f de x menos f de zero sobre x não existe. E a f, portanto, não é diferenciável. Em x0 igual a zero, certo? Se a gente for lembrar, o gráfico da função modular é assim, né? Essa é a função f de x igual a módulo de x. A gente vê que exatamente aqui no ponto 0 é onde o gráfico faz uma quina. E essa quina é onde a gente tem a perda da diferenciabilidade, porque é uma incapacidade que a gente tem de definir quem é a reta tangente ao gráfico dessa curva nesse ponto. Se nós olharmos só pela esquerda, a reta tangente seria a própria função menos x. Nesse ponto aqui, a reta tangente parece ser essa. Mas se eu olhar pela direita, a reta tangente parece ser essa. Então, essa incapacidade faz com que essa função não seja diferenciável. Em x0 igual a zero. É fácil ver, vocês podem calcular que em todos os outros pontos a função é diferenciável, a derivada dela dá 1 para todos os pontos positivos e a derivada dela dá menos 1 para todos os pontos negativos. Nos próximos vídeos a gente vai explorar mais propriedades de derivadas e algumas das relações que a gente tem. Tudo bem? Então, até a próxima!